Você conhece seus direitos? Você que está advogando na área trabalhista, conhece a melhor estratégia para pedir uma indenização por acidente de trabalho para o seu cliente, mesmo quando ele tem uma doença degenerativa? Vem comigo. Primeiro a gente tem que distinguir a doença profissional e do trabalho da doença degenerativa. A doença profissional e do trabalho já são consideradas como acidente de trabalho, porque elas são desenvolvidas em razão de como o trabalho é prestado. A doença degenerativa está lá no artigo 20, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.213. E, como regra, o parágrafo 1º diz que ela não é considerada como acidente de trabalho. Tá, Wander, mas então como é que eu faço para pedir uma indenização por acidente de trabalho nesses casos? Você vai lá no artigo 21, inciso 1 da Lei 8.213. Porque o que diz o artigo 21? Ele diz o seguinte, que considera-se acidente de trabalho por equiparação todo acidente que gera um agravamento das condições de saúde do trabalhador. Então, por exemplo, ele já tem uma doença degenerativa, mas essa doença é agravada em razão de um acidente que ele sofreu na empresa ou em razão das condições de como o trabalho é prestado. Então, nesse caso, você vai enquadrar a situação de saúde dele, que gerou a incapacidade dele, lá no acidente de trabalho por equiparação do artigo 21, inciso 1 da Lei 8.213. E muita atenção nesse caso. Como que você tem que construir a petição inicial? Você tem que ser muito detalhista, tem que descrever minuciosamente tudo o que ele fazia na empresa, se o agravamento da doença degenerativa é decorrente do trabalho como ele foi prestado. Lembrando, é preciso existir esse nexo de causalidade, isso tem que ser a verdade. Perfeito? Você fazendo a entrevista com o cliente, você vai perceber isso. Então você tem que descrever minuciosamente como o trabalho era prestado. Ou se houve um acidente, descrever minuciosamente como foi o acidente. E além disso, além de descrever as condições de trabalho, você tem que descrever também as condições de saúde do trabalhador quando ele entrou na empresa. Olha aqui, está aqui o atestado médico de quando ele entrou na empresa, ele tinha uma saúde perfeita. Foi lá, trabalhando na empresa, que gerou o agravamento da condição de saúde dele. Além disso, você tem que trazer para a petição inicial todos os atestados médicos, todos os comprovantes da condição de saúde do trabalhador. E aí, você conhecia esse direito? Quer fazer parte desse movimento para ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles? Tem um advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele. E, é claro, segue e compartilha.